esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, vamos resolver duas questões da VUNESP, que envolvem os conceitos de área e perímetro. Vou revisá-los antes, como sempre faço por aqui, porém, na resolução aparecerão dois conceitos importantes, porcentagem e equação. Então, se você não se sente seguro, se você não consegue resolver direitinho as questões que envolvem porcentagem e equação do primeiro grau, sugiro que você pare por aqui, vai lá, assiste um dos vídeos que retomam esses conteúdos e depois volta aqui para assistir o vídeo de área e perímetro. Eu vou resumir muito bem resumido o conceito de área e perímetro. Quando a gente fala em área, a gente está falando pelo espaço ocupado. Então, a área, se você olhar aí o piso que você está pisando, né, a lajota, a área é o espaço ocupado por essa lajota. Então, nós falamos que um apartamento tem, sei lá, 150 metros quadrados, é porque nesse apartamento cabem no piso dele 150 quadrados de 1 metro de lado, 1 metro por 1 metro. Então, metro quadrado é um quadradinho, quadradão, na verdade, que mede 1 metro de um lado e 1 metro do outro. Então, 1 metro quadrado, tá? Área é espaço ocupado, então, pela lajota, pelo quadro na parede, e assim, pela superfície de uma parede, assim vai. Nós estamos falando de área de quadrado, retângulo, triângulo, das figuras planas. Então, área. Espaço ocupado, tá bom? Como é que eu calculo a área? Base vezes altura, é o que a maioria diz, mas não é bem assim. Base vezes altura, a medida da base multiplicada pela medida da altura vale para quadrado, retângulo, paralelogramo. Se for uma dessas figuras, certeza, a área vai ser a medida da base multiplicada pela medida da altura. Já base vezes altura divididos por 2 vale para triângulo. Diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2 vale para losango. Losango, imagine um balãozinho de festa, assim, aquele que parece ter um triângulo para cima, um triângulo para baixo, é o losango. E o losango, ele tem duas diagonais, então a gente multiplica a diagonal maior pela menor e divide o resultado por 2. E também pode acontecer de aparecer um trapézio. E o trapézio, ele tem duas bases, uma menor e uma maior. Por isso eu escrevi com letra maiúscula uma e letra minúscula outra. Então, a gente vai pegar a base maior, a medida dela, vai somar com a base menor, vai dividir por 2 e multiplicar pela altura. Vai ver que ali eu coloquei um traço só, mas é que você pode multiplicar primeiro, você soma as bases. Daí você pode multiplicar pela altura e dividir por 2, como também pode dividir por 2 e depois multiplicar pela altura. Então, a área praticamente é a base vezes a altura, mas tem suas diferenças. No triângulo eu vou dividir por 2, no losango vai ser diagonais e tal. Isso tudo, então, que está aqui por cima é área. Agora, nós vamos falar de perímetro. Para o perímetro, trago uma informação. É a soma das medidas de todos os lados. Acabou. Não interessa a figura. Você vai medir o contorno dele, tá? A soma das medidas de todos os lados. Então, para a área tem variações, mas perímetro é uma coisa só. Vamos para a primeira questão. Uma parede retangular tem 4 metros de comprimento e 13 metros de perímetro. Sabendo que nessa parede foi colocado um quadro que ocupa 8% da área da parede, então a área desse quadro que é a área do quadro. Como todas as questões que envolvem geometria, eu vou começar desenhando, eu vou fazer um rascunho de uma parede retangular. E eu sei que um dos lados mede 4, o lado menor ou o maior, nesse caso esse que é o comprimento, então vou escrever que o lado maior mede 4. Porém, o lado menor eu não sei a medida dele. Ele não traz essa informação no enunciado. Como eu não tenho a medida do lado menor, eu vou chamar de x. E o enunciado me traz uma informação importante, que essa parede tem 13 metros de perímetro. E o que é o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados. Então, se eu somar 4 mais x, eu encontro 13. Entende? Eu tenho que somar todos os lados. Então, 4 mais x. Isso vai dar 13. Bom, se eu resolver essa equação, eu acho o valor de x. Então, é isso que eu vou fazer. 4 mais 4 é 8, x mais x é 2x, igual a 13.
A ideia é passar o 8 para o outro lado, para deixar só o 2x do lado esquerdo. Mas se eu passar o 8 para o outro lado, lembre-se de trocar o sinal. Então, 2x é igual a 13 menos 8, então 2x é igual a 5. Se 2x é 5, quanto vale 1x? É só dividir por 2. Então, x é igual a 2,5. Então, eu vou voltar no meu desenho e eu vou tirar aquele x e vou escrever que é 2,5. Bom, então agora eu sei a área da parede. A área da parede é 4 vezes 2,5, só multiplicar. Você vai dizer assim para mim, ai meu Deus, multiplicação com vírgula. Mas eu vou te dar uma saída rapidinha para fazer. 4 vezes 2,5. Escreve assim, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Isso é fácil de fazer de cabeça. Isso dá 10. Então, a área desta parede é 10 metros quadrados. Se você quiser, você multiplica, tá? Base vezes altura. Vai dar 10. Mas eu quero a área do quadro. O quadro é um pedacinho ali daquela parede. Ele ocupa 8% da área da parede. Então, 8% eu posso escrever 8 sobre 100. Mas aqui eu vou fazer de um jeitinho diferente. Eu vou multiplicar por 0,08. Então, 8% de 10, que é a área da parede, é 0,08 vezes 10. E aí eu faço essa conta. E quanto dá? 8 metros quadrados. 0,8 metros quadrados. Portanto, a resposta é B. Vamos para a segunda questão. Os vértices de um triângulo de área 12 estão sobre os lados de um retângulo conforme mostra a figura. O perímetro desse retângulo é igual a... Bom, para descobrir o perímetro do retângulo, eu tenho que saber quanto mede cada um de seus lados. Então, aqui embaixo mede 8. Então, esse aqui que eu vou fazer um x mede 8. Então, esse lado aqui em cima, inteiro, de ponta a ponta, também mede 8, tá? Então, tudo aqui mede 8. Agora, falta descobrir a medida dos outros dois lados, tá? Então, eu vou... É desse lado aqui e desse lado. Qual a informação que o enunciado me traz? Que a área do triângulo é 12. E como é que eu cheguei na área do triângulo? Que conta eu fiz para chegar nesse 12? É base vezes altura divididos por 2 e deu 12. Mas quanto mede a base ou a altura? A altura eu realmente não sei, é esse x. Mas a base, essa medida aqui, ó, a gente sabe quanto mede. Essa base, ela mede 6. Como assim mede 6? Repare que embaixo mede 8, de fora a fora no retângulo, mede 8. Se eu tirar um do lado esquerdo e um do lado direito, sobra exatamente esse segmento que eu deixei em azul. Então, mede 6. Então, o triângulo mede 6, a base, tá faltando a altura. Eu não sei. Mas eu acabei de ver ali atrás, né? Que para determinar a medida da área do retângulo é base vezes a altura, que eu não sei quanto é, eu tô chamando de x. Se eu dividir tudo por 2, isso é a área, que segundo o enunciado, essa é igual a 12. Como que eu faço para descobrir o x? Você pode fazer assim, ó. Aqui é 12 sobre 1, tá? Aqui não tem nada. Multiplique cruzado. 6x vezes 1 é 6x. E 2 vezes 12 é 24. Então, se 6x é 24, é porque o x vale 4. Então, o x vale 4 centímetros. Mas o que eu quero saber? O perímetro do retângulo. E como que eu determino o perímetro do retângulo? Somando a medida dos seus lados. Então, o perímetro do retângulo eu tenho, lado maior é 8, o outro lado maior também é 8. Os lados menores, que é a altura do triângulo, é 4 e 4. Portanto, o perímetro desse retângulo é 24. Bons estudos!